ways of God. as maneiras de Deus, Because the devil is the porque o diabo é prince of the power of the air. o príncipe das potestades do ar. He has all the governments. Ele tem todos os governos. Every government is controlled by the devil. Cada governo é controlado pelo diabo, According to the Bible. de acordo com a Bíblia. The devil said it was. O diabo disse que isso era. That's right. Isso é certo. He controls all the governments. Ele controla todos os governos. And then the Bible says, E então a Bíblia disse: rejoice, all you holy angels, regozijai-vos todos vós santos anjos, and you saints upon the earth. e vós santos sobre a terra, For the kingdoms of this world have become pois os reinos do mundo vieram a ser the kingdoms of our God os reinos do nosso Deus and of his Christ, and e do seu Cristo, e he shall reign. ele reinará. Satan took Jesus Satanás levou Jesus up on top of the mountain, lá em cima no topo da montanha, showed him all the kingdoms of the world. mostrou-lhe todos os reinos do mundo, disse: These are all mine, estes são todos meus, and I'll give them to you. eu os darei a ti. And Jesus said, get thee hence, Satan. E Jesus disse: vai-te, Satanás. That's right. Isso é certo. He wasn't carrying. Ele não estava se importando. He said, my kingdom of this world, Ele disse: se o meu reino deste mundo, I could call any legions of angels, eu poderia chamar quaisquer legiões de anjos, but my kingdom is not of this world. porém o meu reino não é deste mundo, But my kingdom is in heaven. mas o meu reino está no céu. And he said, the kingdom of God will be within you. E ele disse: o reino de Deus estará dentro de vós. So therefore the legions and powers De modo que, por isso, as legiões e os poderes and the backing of the holy angels. e o amparo dos santos anjos, Hallelujah. aleluia, Is in you this morning. está em você nesta manhã, By the deity of Christ. pela deidade de Cristo, By the baptism of the Holy Ghost. pelo batismo do Espírito Santo. Yes, sir. Sim, Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus nos ajude a estar firmados pela palavra, porque gostamos de nos posicionar na palavra. Essa é a coisa principal, dar o nosso tempo exatamente para a palavra do Senhor. Nós vimos que o adorador deveria se identificar com o seu sacrifício. O crente adorador era identificado com o seu sacrifício por meio do sinal. Mensagem o sinal 55 agora. Que lindo quadro, ó, um redimido. Vejam, a justiça tinha sido cumprida e o requisito da santa justiça de Deus tinha sido cumprido. E o adorador, aplicando o sangue sobre si, mostrava que estava identificado na redenção. Porque se identificou no sacrifício, ligou-se ao sacrifício e o sangue representava o sinal. Quão maravilhoso! Que quadro é esse? É um tipo perfeito de Cristo. Exatamente. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício, exatamente tão perfeito como quanto possa ser. E como que Cristo, não sendo animal, veja você, o animal morria, mas era um animal. Mensagem o sinal 57. Bem, nós estamos vivendo dias de apresentarmos, nos identificarmos com este sinal, através do nosso procedimento, através de nossas ações, de nossas palavras. Quando o apóstolo São Paulo nos diz que não saia de vossos lábios nenhuma palavra torpe.
E São Paulo também escrevendo a Timóteo e a Tito também, instruía-os para que tivesse uma linguagem sã e irrepreensível. Parágrafo 70 da mensagem O Sinal. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa na igreja, em todas as partes, o sangue é o sinal. E o sinal deve ser aplicado. Veja o pacto do sangue. O sangue era um sinal ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Agora, observem, eles já eram redimidos antes que algo sucedesse. Eles aplicavam o sangue por fé. Veja, antes que isto realmente acontecesse, o sangue era aplicado por fé, crendo que sucederia. Antes que a ira de Deus passasse pela terra, o sangue tinha que ser aplicado primeiro. Era tarde demais depois que a ira já houvesse caído. Agora temos uma lição aí que poderíamos realmente talvez trazê-la ao seu pensamento um momento. Veja, antes que aconteça, porque virá o tempo quando você não poderá aplicar o sangue. Veja a necessidade de termos este sinal urgentemente, porque não sabemos a hora em que há de vir o Senhor. E Ele nos avisou, porque não sabeis a hora em que há de vir o seu Senhor. Mas se aquele servo que ficou ali for um servo prudente, ele estará atento ao aviso e ele conhecerá o tempo que estará vivendo. O cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. Então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Oh, que hora é esta que estamos vivendo? Que momento é este? Quando todos os acontecimentos mostram que a volta do Senhor Jesus Cristo tem chegado bem mais próximo do que era. Agora, no parágrafo 77, porém neste lugar glorioso, sob este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não sangue, química, mas isto é o Espírito Santo de Deus. Esse é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós. Meus amados e preciosos irmãos, ali eles tinham que expor o sinal público na porta lá de fora, mostrando que ali tinha alguém que estava obedecendo a palavra, obedecendo a ordem do Senhor. Agora e hoje, o sinal que nós devemos expor é o Espírito Santo. Então, se a pessoa tem provado do Espírito Santo, tem recebido o Espírito Santo, então ele expõe esse Espírito Santo, seja onde quer que ele estiver. Ele não tem que fingir uma coisa num lugar e outra coisa no outro lugar, fingir uma santidade quando vai à igreja, quando vai tomar a ceia. Não, esse mesmo Espírito Santo o acompanha em todos os lugares, porque agora não é um sangue química, mas é o Espírito Santo, e este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem que ver este sinal, Ele tem que vê-lo em cada um de nós. Portanto, enquanto as sombras do entardecer aparecem e a ira está a ponto de ser derramada do alto sobre as nações ímpias,
e sobre os incrédulos ímpios, sobre os que professam sem possessão sobre estas coisas. Eu tenho procurado abrir meu entendimento e viver entre isto, para ver onde se encontrava antes de eu ter dito estas coisas. Agora estamos vivendo nas sombras e a ira está a ponto de cair, e Deus está requerendo um sinal de que você mesmo recebeu o sinal dele, o Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus passará, porque essa é a vida literal de Jesus Cristo voltando ao crente. A vida do animal não podia voltar, portanto o sangue tinha de ser aplicado na porta, na verga e no umbral da porta, para que todo aquele que passasse, todo o público, todo aquele que passasse por aquela casa, soubesse que havia um sinal naquela porta de sangue, que uma vida tinha morrido naquela porta. É dessa maneira que tem de ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo, um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro, voltou e está publicamente selado aí dentro, para que todos os que passam, falam com você e se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado e o sinal da vida que estava naquele sangue está sobre você. Você está salvo da ira. Só isso, não há filiação de membro, não, Senhor. Não porque o seu nome esteja ali filiado a uma igreja, de forma nenhuma. Então você está selado agora com o Espírito Santo. Então agora você não precisa de temer as coisas. Então o apóstolo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, no verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias, toda a malícia seja tirada dentre vós. Mas não se tornarem cada dia mais maliciosos, mais gananciosos, mais irados. Isso mostra cabalmente que o sinal não está sendo aplicado nesta vida. Jesus falou isto. Mas desta maneira que tem que ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo, um sinal de que o sangue derramado do Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro voltou e está publicamente selada aí dentro, para que todos os que passam, falam com você, se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado. E o sinal da vida que estava naquele sangue está sobre você agora. Então você está salvo da ira. Só isso, não a filiação de membro, não, Senhor. Você é um cristão? Eu pertenço a fulana de tal. E qual igreja que você é? De qual denominação que você é? Não, o cristão não é de nenhuma denominação. O cristão se identifica com a palavra. Um sangue identificava o crente, porque a vida havia saído, não podia voltar. Agora, o próprio Espírito é o sinal, o próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade. Porém, o sangue, quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais veio do sustento que ele havia vivido. Mas vejam vocês, dentro da célula de sangue havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. A química não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se.
Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula, formou sua própria célula. Então, célula após célula, então tornou-se um homem. E esse homem era Deus, Emanuel em carne. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi, porém o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Cristo na sua igreja, carregando o seu vitupério, carregando a afronta da cruz. Oh, que maravilha! O Espírito Santo é a nossa identificação, é o que nos identifica como cristãos. Não é o ser membro de igrejas, não é o nosso entendimento da Bíblia, nem quanto você sabe da Bíblia e quanto você sabe sobre o autor, é o quanto você sabe sobre o autor. Veja quanto o autor está vivendo em você. Você desapareceu, você não existe, mas você reconhece que morreu e o sinal é o que vive em você. Isso não é a sua vida, isso é a vida dele. Paulo disse: a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Não eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal identificado que Deus requereu, identificado com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Oh, que maravilha! Gloriosa maravilha! Então agora a nossa vida está escondida em Cristo. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Oh, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando, vos fortalecendo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações, fortificados, fortalecidos na palavra, em nome de Jesus Cristo, amém.